a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 11 de fevereiro de 2021, quinta-feira, o Evangelho é o de São Marcos, no capítulo 7, versículos do 24 ao 30. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com o espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vemos aqui na leitura da Léxio Divina do Evangelho de hoje, uma mulher, uma pagã, que era da cidade da Fenícia, na Síria, encontra Jesus, que estava escondido em uma casa, porque não queria estar com ninguém. Mas essa mulher ouviu falar de Jesus e encontrou Jesus, foi ao seu encontro e pediu para que Jesus curasse, libertasse a sua filha que estava possuída por um demônio. E Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos." Os filhos seriam então os judeus, o povo ao qual Deus tinha prometido a salvação, a libertação. E os cachorrinhos aqui é comparado a todos os pagãos. Os pagãos são todos os povos que não fazem parte da promessa de Deus. E esta mulher responde reconhecendo a verdade, aquilo que Jesus diz. Ela disse a Jesus: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair." Isso é verdade, né? Nós sabemos que se você tem um cão em casa, enquanto os filhos comem, às vezes os cães, alguns ficam dentro de casa, outros fora, mas sempre caem as migalhas e aquilo ali, os cachorros, os gatos comem. Ela reconhece que de fato existem as crianças, existe o povo prometido, e que existe, sem dúvida nenhuma, os outros povos que foram comparados aos cãezinhos. E ela monta então esta parábola, conta sem dúvida nenhuma essa verdade, essa história. "Mas, Senhor, isso é verdade, mas, porém, os cachorrinhos comem as migalhas que as crianças deixam cair." Aquilo que sobra das crianças. Então pode fazer aos prometidos de Deus aquilo que lhe é devido, mas eles vão deixar alguma coisa de lado. Eles vão deixar cair alguma migalha. E essas migalhas são suficientes para mim, para me satisfazer. São suficientes para libertar a minha filha, como se ela estivesse dizendo assim: são suficientes para que o Senhor entre na minha vida, na minha história e faça a diferença. Me liberte a minha filha. Exatamente, Jesus vendo esta fé, Jesus vendo esta coragem, esta ousadia desta mulher, disse à mulher: "Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha." E ela voltou para casa, sua filha estava deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Vamos partir para a meditação e perguntar o que esse texto tem a ver conosco, o que ele nos diz, o que Deus nos fala através deste texto bíblico. Quais os personagens nós somos
Nós somos o povo eleito, o povo escolhido, somos os cachorrinhos, o povo não eleito, somos esta mulher, somos a filha desta mulher que é endemoniado, que tem uma libertação para acontecer na sua vida. O que Jesus nos fala? Sem dúvida nenhuma, nós não pertencemos ao povo escolhido, que justamente eram judeus. Portanto, somos os demais povos, os na época considerados pagãos. Hoje não somos pagãos porque somos cristãos, somos parte desse povo que eram os cachorrinhos e que Deus então quis agregar aos seus escolhidos para poder salvá-los, já que os escolhidos de fato não só deixaram cair as migalhas, como diz essa mulher, mas como deixou cair toda a alimentação. Pois muitos, a sua grande maioria absoluta, não acreditou que Jesus era o prometido de Deus, o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, o Salvador. Já aqueles que não faziam parte do povo da promessa, os pagãos, aceitaram Jesus, acolheram a salvação que vem de Jesus. Portanto, nós fazemos parte deste povo que acolhemos a salvação que Jesus nos deu. E Jesus está dizendo que ele vai então dar, né? Como já deu de fato a salvação aos demais. Aqui esta mulher, como Jesus disse, tem um grande ato de fé, um grande ato de coragem, ousadia em dizer estas palavras para Jesus, que os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa das crianças, que as crianças deixam cair. E nós temos esta fé, estamos acreditamos que Jesus pode nos curar, ainda que seja com uma pequena gota do seu sangue, ainda que nós possamos tocar apenas na orla do manto de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa vida será transformada, a vida dos nossos familiares, os nossos filhos serão transformados, serão curados, libertos de toda a prisão, de todo demônio, seja ele da inveja, do orgulho, da vaidade, da arrogância, da soberba, da mentira, das drogas, do alcoolismo, da prostituição, do adultério e de tantos outros espíritos que muitos deles assolam a sociedade, assolam nossos familiares. Peçamos a Deus, então, nesse momento de oração, a graça da fé, a graça de acreditar sobre todas as coisas que Deus é capaz, que apenas uma migalha que cair das mãos de Jesus, que apenas um pingo do sangue de Jesus, que apenas um olhar de Jesus para nós, que apenas ao tocarmos a orla do seu manto, nós seremos curados. Que Jesus nos dê esta fé, esta graça da fé que esta mulher teve, para poder também nós, na nossa casa, na nossa família, dizer: tenhamos fé, Jesus vai nos curar. Porque apenas as migalhas que caírem dos filhos, então essas migalhas serão suficientes para a nossa cura, para a nossa libertação, para a nossa salvação. Aqui remete ao tamanho da fé. A fé é que remove montanhas. A fé desta mulher fez com que Jesus a libertasse a sua filha. A nossa fé também vai agir no coração de Deus e olhar para nós, olhar para os nossos, olhar para as nossas necessidades. Senhor, nós te pedimos, olhai para nós, para as nossas necessidades, ó Senhor, aumentai a nossa fé, dai-nos o dom da fortaleza, ó Senhor, e, Senhor, que nós possamos aproveitar toda a migalha. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.